Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 120 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos falar da eleição de Manuel Cajuda para presidente do Sporting Clube Olhanense, do Distritalão, da Taça do Algarve, do Farense e do Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação e o Tony Seromé. Eleições do Sporting Clube Olhanense. Encarnação, como se esperava, o Manuel Cajuda é o novo presidente do Sporting Clube Olhanense, numa fase complicada do clube. Comentários e expectativas sobre esta eleição e sobre o futuro do clube. Olha, em primeiro lugar, boa noite para ti, boa noite ao Tony, boa noite também a todos aqueles que nos seguem e sei que são muitos com alguma expectativa estes programas. Logicamente que, falando do Olhanense, felicitar em primeiro lugar o Isidoro Sousa, e temos que, em primeiro lugar, felicitar quem saiu e quem durante cerca de 13 anos esteve à frente do Sporting Clube Olhanense, logicamente com momentos muito bons, momentos menos bons, e agora numa fase mais recente, momentos mais complicados e mais difíceis na vida do Sporting Clube Olhanense, embora logicamente todos nós sabemos que o futebol estava com a SAD. Logicamente teria que aparecer um rosto, e teria que aparecer um rosto forte para poder, acima de tudo, voltar a dar credibilidade a este histórico não só do futebol algarvio, mas também do futebol nacional. Logicamente que o nome de Manuel Cajuda é um nome que gera consensos, é um nome que logicamente no panorama do futebol nacional e mesmo internacional é uma pessoa que consegue de alguma forma gerar e poderá vir a gerar aqui uma série de empresas ou empresários que possam de alguma forma tirar o Olhanense desta situação em que se encontra, e que é uma situação mesmo muito complicada, não só a nível financeiramente, mas também a nível desportivo, e logicamente todos nós sabemos que o futebol nos clubes, ou em 90% dos clubes, são o principal motor dessa atividade esportiva e dos clubes. Logicamente que o nome do Manuel Cajuda é um nome que era aquele que, como eu disse há pouco, reunia e reuniu consensos, e espero realmente que, com a experiência que ele tem uma coisa positiva, que é um homem do futebol, foi jogador, passou por clubes como o Olhanense, como o Farense, entre outros clubes a nível nacional, treinou também clubes com nome e com prestígio no futebol português, e para não falar do Farense e do Olhanense, posso falar do Sporting de Braga. Portanto, é uma pessoa que está e percebe e vive o futebol. Como tal, para mim, só nessa perspectiva já é um sinal muito positivo o Olhanense ter alguém que esteve nas quatro linhas, que esteve nos balneários e que esteve nos bastidores do futebol, não só em Portugal, mas também como no estrangeiro, e agora está num cargo que muitas das vezes parece que é fácil, mas é o cargo mais complicado. Provavelmente, e está aqui um treinador hoje connosco, será mais fácil treinar uma equipa ou preparar uma equipa para um campeonato com os objetivos mais ou menos elevados do que dirigir um clube, e logicamente ainda mais complicado é quando é um clube que está na ruptura financeira e no estado em que está o Sporting Clube Olhanense. Portanto, penso que é a pessoa indicada para o lugar que deveria de ser ocupado, e logicamente não esquecer o grande trabalho, e isso tem que enaltecer, porque tenho uma grande amizade, um profundo reconhecimento pelo Isidoro Sousa, ainda do tempo que ele era chefe do departamento de futebol, e que na altura das andanças das rádios nós acompanhávamos as equipas. Havia uma série de rádios no Algarve e em Faro então, e em Olhão então não se fala, e nós tivemos o privilégio, e não falo só de mim, outros que já não cá estão, o próprio José Mialha, o Miguel Santos, eu próprio, o Marco Fernandes, de viajar com as equipas. Na altura não havia este tabu que as equipas tinham que ir sem comunicação social, e nós viajávamos nos autocarros, íamos para a Madeira no mesmo avião do que eles, ficávamos no mesmo hotel que eles ficavam, e tive o prazer
tal como o Tony Duarte, também o conheci como chefe de departamento de futebol do Loutano, e agora um presidente que está também a realizar um excelente trabalho, enaltecer aqui o trabalho do Isidoro Sousa, e sem dúvida fez tudo e mais alguma coisa poderia ter feito e que estava ao seu alcance para que o Olhanense não chegasse a este ponto. Fechou-se um ciclo, começa outro. Desejar as maiores felicidades ao Manuel Cajuda e que realmente o Olhanense, num curto espaço de tempo, volte de novo para os lugares que merece, que é para a ribalta do futebol nacional, que é o sítio. É um clube histórico, é um clube com pergaminhos do futebol português, é um clube para o ano vai fazer 100 anos que ganhou o título de campeão de Portugal, que equivale hoje a um título nacional, um título de uma Liga Bwin, e como tal merece estar noutros patamares, não neste onde está. Por isso, felicidades ao Cajuda, muito boa sorte, muito sucesso e consiga realmente levar o Olhanense para outros voos, não aqueles em que está neste momento. Sarmanho, eleição do Manuel Cajuda. Apetece-me dizer bem-vindo, Sr. Cajuda. Bem-vindo provavelmente ao Clube de Coração, como penso que já disse, e que espero que traga muito de novo, como trouxe como jogador, como trouxe como treinador, e que agora como presidente nesta nova função consiga também engrandecer e trazer todo o seu contributo com a experiência e com as vivências que tem de futebol. Precisamos de pessoas assim, e espero que o Mister Cajuda consiga realmente dar aqui uma ajuda numa situação que, como todos sabem, tem sido complicada, tem-se acentuado nos últimos anos. Ouve-se falar em dívidas grandes por parte da SAD, e agora com este assumir relativamente à situação do Mister Cajuda, espero que haja aqui um encontro de ideias desportivas e financeiras para que a cidade de Olhão continue a produzir muitos e bons jogadores como tem produzido até agora, e que consiga de alguma forma projetá-los e representar a cidade da melhor forma, e o Algarve neste caso também da melhor forma. Penso que poderá haver aqui uma lufada de ar fresco, não só no Olhanense, mas em algumas frações do futebol algarvio, e temos todos muito a aprender com o Mister Cajuda. Espero sinceramente que seja um regresso ao Algarve, e neste caso com uma nova função, cheio de sucesso e de alegrias. Sarmanho, agora vamos para a Taça do Algarve 22-23, final da Taça do Algarve entre os dois campeões das divisões, mas foi o Loutano que ficou com a dobradinha. Como é que viu a final? Olha, tive possibilidade de ver ao vivo ontem, foi um agradável espetáculo, um espetáculo fora, muita gente a ver o jogo, muita gente de Paderno. Parece que a Vila de Paderno estava ali praticamente toda, com tambores, a rigor, uma festa bonita. Depois, relativamente ao jogo, deixe-me só dizer, a organização também parece uma organização muito bem pensada, as coisas bem organizadas. O jogo começa, na minha opinião, deparei-me logo ali na altura do aquecimento, que a equipa do Padernense, e comparando os jogadores que estavam a aquecer, teoricamente teria muito menos argumentos, não só a nível individual, mas também a nível coletivo. Deparo-me também logo com uma lesão para juntar um conjunto de situações de alguns jogadores que estavam indisponíveis da equipa do Padernense, na altura do aquecimento, que condicionou a entrada do João Bonifácio, que é o capitão, um jogador extremamente experiente. Pensei que iria ser desequilibrado numa parte inicial, primeiros 20 minutos extremamente equilibrados, com um ascendente claro da equipa do Loutano, a equipa do Padernense a jogar num bloco mais baixo, mas sempre possível explorando a transição ofensiva, e de alguma forma metendo ali numa ou outra situação a equipa do Loutano também muito atenta. Acaba por acontecer o gol do Loutano, uma boa triangulação, cruzamento do lado direito e depois um bom cabeceamento já dentro da grande área, com 1-0, em que toda a gente pensa, a partir de agora o jogo morreu e será aqui um avolumar de golos, e que pronto, passados alguns minutos, numa transição, a equipa do Padronense muito solidária, num bloco baixo, muito coeso, muito bem preparada, a acabar contra a expectativa de praticamente toda a gente, a empatar o jogo
Pontapé de baliza. Exatamente. É empatar o ascendente também, que houve ali depois alguns minutos em que o Padernense acreditou que poderia fazer mais qualquer coisa. Penso que houve ali um ou dois erros individuais ali na parte defensiva do Loutan, e o Ivo a mostrar o grande treinador que é, e um homem extremamente perspicaz e extremamente atento a todas as situações, a fazer uma pequena mexida ainda no decorrer da primeira parte, que mexe com o jogo completamente. Um dos centrais, o central que estava a jogar do lado esquerdo, acaba por sair, puxa o Elvis para a zona central, coloca um jogador a jogar no lado esquerdo extremamente rápido, mexeu completamente com o jogo. Depois, um momento de infelicidade da equipa do Padernense ali praticamente a acabar, ali no minuto 45, 44, dentro dessa um penalti desnecessário, num corte num defensor da equipa do Padernense, numa situação praticamente controlada, mão na bola, o árbitro auxiliar do lado da bancada acaba por se assinalar, no árbitro estava um bocadinho nada mais distante, no penalti 2-1 e pronto, penso que aí acaba o jogo. 2-1, a acabar a primeira parte, viu-se na cara da equipa dos jogadores do Padernense que o semblante já era mais pesado e que dificilmente iriam arranjar forças para contrariar. Pronto, e depois a partir ali dos 50, 60 minutos o Ivo mete a lenha toda no assador e acaba por tirar 3, mete 3, a intensidade aumenta, a qualidade mantém-se, o Padernense já com alguns jogadores em déficit porque o andamento era realmente enorme, uma intensidade do jogo grande, mesmo o jogo já no final da época. E pronto, e depois a partir daí houve um mar de situações de perigo em relação à equipa do Loutan, e que o resultado acaba por ser justo e faz face àquilo que se passou e àquilo que assistimos ali. Portanto, um vencedor sem qualquer tipo de contrariedade, sem qualquer tipo de especulação relativamente àquilo que poderia acontecer ali, super justo. Acabou por gerir, colocar praticamente os jogadores que toda a gente der possibilidade a toda a gente, tem tudo no número limite de substituições possíveis, e acaba por o Padernense ser um vencido extremamente justo, acaba por fazer uma época fabulosa, deu luta, especialmente na primeira parte, a esta equipa do Loutan que subiu e que tem uma equipa muito bem organizada e muito forte em todos os aspectos, mas acabou por honra o campeonato, dignifica equipas da segunda divisão, promoveu alguns jogadores. Estou-me a lembrar ali do Ruka, que já tinha sido meu jogador, tive um prazer enorme em vê-lo novamente, marcou um bom gol, teve mais 2 ou 3 oportunidades, o miúdo lançado, 2 ou 3 jogadores que há algum tempo já não havia, que também, o Velho Pias, o Bonifácio, que não jogou mas que podia ter jogado, o Flaviel, uma série de jogadores também que vieram do Imortal, que também se bateram e jogaram muito bem, uma equipa organizada, com trabalho, vê-se cá trabalho. Portanto, deu muita luta, foi difícil, acaba por o avolumar ter muito a ver com a qualidade e a quantidade de soluções do banco e pronto, e acaba por ser um resultado desnivelado, mas um bom jogo, gostei, viva a festa da taça, mais taças com esta qualidade, é bom para o futebol algarvio e dignifica o futebol algarvio. Encarnação, uma final que durou meia parte, mais ou menos. Sim, mas antes deixa-me, porque estamos a falar em AFA, mandar aqui os meus sinceros pêsames à família do árbitro Jorge Nunes, que hoje faleceu aos 50 anos. Um árbitro que tive o prazer de, muitas das vezes, inclusive quando estava na formação do Farense, encontrá-lo, e depois já com a equipa sénior, sempre uma pessoa bem disposta, sempre uma pessoa que tinha e mostrava qualidade e aptidão para a arbitragem. É uma perda muito grande, não só para o futebol algarvio, é uma perda muito grande para a arbitragem algarvia, e é uma perda muito grande para a Associação de Futebol do Algarve e para os seus quadros. Depois, salientar, e o Tony disse muito bem, a excelente organização que esta taça do Algarve teve. Dar os parabéns ao seu presidente, ao Reinaldo Teixeira, e toda a estrutura que envolve esta Associação de Futebol do Algarve. Pena é que este jogo, e tive o cuidado de presenciar através do YouTube do Canal 11, foi realmente pena que este jogo não tivesse dado mesmo no Canal 11. Canal 11, televisão, canal em aberto, para levar a esse país e mostrar a qualidade que o nosso distrital tem, que é aquilo que nós semanalmente íamos sempre falando, íamos sempre dizendo, que esta primeira divisão e esta segunda divisão distrital da Associação de Futebol do Algarve
porque tinha e tem imensa qualidade, e isso ficou provado neste jogo entre o Loutano e o Padernense. O Tony fez... O jogo deu no Canal 11, mas no dia seguinte ao meio-dia. Pronto, de qualquer forma devia ter sido em direto, porque a qualidade... Exato. Eu vi em direto no YouTube, porque tive cuidado nas redes sociais, quer de um, quer do outro clube, a dar lá essa indicação, e realmente tu acabas de ver aquele jogo e dizes assim, epá, que coisa deveria ter sido passada, mas em canal aberto e em direto, porque realmente a qualidade que a partida foi, e a leitura que o Tony faz é precisamente aquela que eu tenho. Só com um senão, e pareceu-me um Loutano mais preparado fisicamente. E penso que aí terá sido, para além da qualidade que se notou a dada altura, principalmente com aquele gol de grande penalidade antes do intervalo, penso que foi ali como ditar a sentença de que o Padernense não teria muito mais hipóteses na segunda parte, embora o tivesse tentado fazer logo nos minutos iniciais, mas a qualidade dos jogadores do Loutano, a forma física em que se encontrava, ou que se encontram, porque o jogo foi ontem, portanto estamos a falar de um campeonato que acabou, para o Loutano já acabou, mas ainda não acabou, porque o Loutano já jogou o jogo que ainda falta, pediu para antecipá-lo, e a qualidade técnica destes jogadores do Loutano, frente a um Padernense que com as suas armas, e com uma equipa muito jeitosa, diga-se passagem, aliás, não me surpreendeu o porquê de terem subido à primeira divisão distrital na temporada que se vai agora iniciar brevemente, porque é uma equipa de guerreiros, como o Tony, na resenha que apanhei Tony, é uma equipa de guerreiros e que mesmo frente a um Loutano, e logicamente que o técnico da formação do Padernense saberia de antemão que do outro lado estava uma equipa em todos os aspectos com maior capacidade do que o próprio Padernense, mas não se amedrontou ao Loutano, muito pelo contrário, tentou jogar sempre o jogo pelo jogo, tentou sempre ir à procura do resultado, mas lá está, a mais-valia e a qualidade técnica individual dos jogadores de Loutano, basta ver um dos gols de Loutano, em que a bola está sob o lado esquerdo, ele puxa a bola um pouco para dentro e remete a bola quase no ângulo superior esquerdo do guarda-redes. Penso que foi o terceiro golo, ou o segundo ou terceiro golo. Foi o gol do Tommy, sim. Sim, o gol do Tommy. Portanto, isso prova um pouco também aquilo que se nota e que se notou neste Loutano nesta temporada. Há qualidade, há bons jogadores, mas frente a um Padernense que olhou para o Loutano como quer dizer, isto é uma final, e como dizem os treinadores, provavelmente nos balneários, as finais não são para se jogar, são para se ganhar. E não se amedrontou, não teve medo do Loutano, fez tudo o que estava ao seu alcance, mas logicamente, com uma equipa como estas, como a do Loutano, sabíamos que com o avolumar do resultado e a partir do ser golo, notou-se ali uma tentativa de reação por parte do Padernense, mas lá está, era um Padernense a tentar ir contra aquilo que provavelmente já não iria acontecer e acabou depois de ser uma goleada por 6-1, podia ser 7-1, 8-1, enfim, porque realmente a qualidade deste plantel do Loutano é enorme, mas aqui uma palavra de apreço para este Padernense que se bateu cara a cara, corpo a corpo, sem receio, foi jogar o jogo pelo jogo, com os jogadores também com muita qualidade, e notei isso que o Tony frisou e disse aqui pontualmente e muito bem da equipa do Padernense. Notou-se uma equipa que tem qualidade, uma equipa que para o ano, e se a aposta for essa, logicamente com algumas alterações, poderá também vir aqui criar alguma moça, e quando digo alguma moça, ser uma equipa que poderá também infiltrar-se aqui na luta mais acima dos lugares que dão depois acesso a outros voos. Como tal, dar os parabéns às duas equipas e à Associação Paulo do Algarve, dar os parabéns ao Loutano porque acaba por fazer a dobradinha, ganha o campeonato e ganha a taça do Algarve, mas também dar os parabéns ao Padernense pela forma heroica que se bateu frente a este Loutano, sem medo, sem receio, jogando um jogo cara a cara e à procura do resultado que lhe interessava, que era só a vitória. Amigo, deixa-me só dizer uma coisa. Não falamos aqui da terceira equipa e eu acho que o Viegas, penso que foi o Luís Viegas que foi o árbitro ontem, teve uma exibição também fabulosa, atenção. Eu não sei se ele falhou em algum lance, não me estou a lembrar ali o penalti na altura. Não, penso que não. Eu fui muito assertivo em relação ao jogo todo e teve à altura do acontecimento e da dimensão do evento que participou. Portanto, nota muito positiva também penso que foi para o Luís Viegas,
porque teve espetacular. O penalti na altura do sítio onde é que está é difícil, mas quem assinala o penalti é o árbitro auxiliar. Vocês provavelmente na televisão tiveram outro tipo de imagens que nós... penalti, mas não há qualquer contestação dos jogadores do Patronense, que deu a ideia é que nós que estamos na bancada que realmente é penalti, e foi uma arbitragem sempre muito em cima. Os jogadores também facilitaram, porque jogaram o jogo pelo jogo, mas foi uma terceira equipa que tanto eu como o Carlos não falamos, mas que também merece ser elogiada e que teve uma prestação espetacular também. Completamente subscrevo as palavras do Tony. Muito bem. Agora vamos sair do Parchal e vamos para o Distritalão, nona jornada dos sextetos. No sexteto de campeão, no duelo entre os melhores do Distritalão, o Loutano foi vencer o Quarteirense SAD por 2-1. Na despedida do técnico Paulo Duarte Coelho, o Odiacher perdeu por 4-2 com os 11 Esperanças, que somaram os primeiros pontos nesta fase. O Odiacher conseguiu a sua melhor classificação de sempre. O Silvas fechou o pódio com uma vitória por 1-0 sobre o Colatrense. No sexteto de manutenção, o Lusitano assegurou a permanência com o triunfo por 3-0 sobre o Almansilense. O Lagoa caiu frente ao Guia na derrota por 2-1, mas depende de si na última jornada. Gonçalo Teixeira vai deixar o comando técnico do Guia na sua melhor fase. E o Quarteira foi vencer o Inter por 5-2, mas já não depende de si na última jornada. Serumenho, começamos por aí. A confirmação do Loutano como uma super equipa do campeonato. Quem viram as primeiras 5 jornadas, não, provavelmente, e quem conhece mais ou menos este distrital, não pensaria que, perante as dificuldades que teve nas jornadas iniciais, se passaria como o que aconteceu. É que esta equipa do Loutano, que nesta segunda fase praticamente passeou e acabou por ser realmente muito, muito superior às outras equipas. Num jogo extremamente complicado, a equipa da SAD, a Quarteirense SAD, tem uma excelente equipa, e o que se ouve nos bastidores, ontem ouviu-se muitas vezes ali alguns comentários de alguns colegas com quem estava assentado, é que fará um investimento grande e já está muito bem apetrechado relativamente a reforços para a próxima temporada. Portanto, a SAD, o Quarteirense SAD, perfila-se aqui como um dos grandes candidatos a subir divisão no próximo, ou a tentar subir divisão na próxima época. Já penso eu, para aquilo que ouvi, com alguns reforços de peso assegurados. Portanto, é sinal que o scouting continua a trabalhar e que nesta altura, ainda o campeonato praticamente acabou, ou a época ainda não tinha acabado, já asseguraram um conjunto de jogadores que lhes permite, juntando aos jogadores que têm, ser um dos fortes candidatos, ou pelo menos nesta primeira fase, antes do campeonato começar, ser um dos fortes candidatos. Depois, pronto, o Silvas a reforçar aqui esta réstia de campeonato com uma terceira equipa. Forte, em casa muito forte, o Luís habituado a um futebol também já deste distrital e com muita qualidade. Pronto, e depois a despedida do Paulo, já num desacelerar aqui, pronto, como se eu falar também, o Paulo provavelmente irá representar a outra equipa do Conselho de Lagos, com uma história e com uma legitimidade maior, provavelmente a pensar também aqui e a se apetrechar também como sendo mais um dos candidatos para o próximo ano, e vão-se perfilando, e fico contente que isto aconteça, porque aparecerem estas equipas históricas e com treinadores com qualidade e a trabalharem já tão bem antes do campeonato acabar, garante que realmente vão ter plantéis muito fortes e que vão ser equipas muito competitivas. Na parte em que nesta parte da fase de subida estava praticamente tudo decidido já. Portanto, já tínhamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Portanto, eram jogos praticamente eram para cumprir calendário, mas as coisas estavam praticamente definidas. Quanto aos 6 de baixo, eu tive possibilidades de ver o jogo do Guia contra o Lagoa neste fim de semana. Pensava que poderia haver aqui já uma definição relativamente aos que iriam descer. Não aconteceu. O Guia fez um excelente jogo, surpreendeu pela positiva. Tem alguns jogadores também com alguma qualidade, e apareceram alguns miúdos que não conhecia, mesmo já lá estando com alguma qualidade. Foi realmente superior.
acabou por ganhar o jogo com justiça e vai transportar tudo para a última jornada. Eu penso que o Lagoa em casa não vai dar qualquer tipo de hipótese, que vai ganhar sem querer saber sequer o resultado da equipa do Corteira. De qualquer forma, a equipa de Almacil terá aqui uma palavra a dizer, não tendo nada a perder já, tanto garantida a descida da divisão, e o Corteira obrigatoriamente terá que ganhar o jogo. Num Lusitano que já está completamente safo desta embrulhada toda, em que ele vai ser uma luta minuto a minuto, jogo a jogo, entre o Corteirense e a equipa do Lagoa, com o Lagoa com tudo para poder ficar. Penso que esta série teve muito aqui naquele jogo Corteira-Lagoa, em que o Lagoa a perder 2-0 conseguiu ainda empatar, e nos últimos minutos houve ali um penalti muito contestado pela gente de Corteira, segundo o que ouvi, porque não assisti ao jogo, nem posso emitir aqui qualquer tipo de opinião, mas que conseguiu empatar no último minuto e que de alguma forma manteve aquela distância, e que mesmo com esta derrota na jornada a seguir canaliza tudo para a última jornada. É bom, é uma questão de emoção e de campeonato até mesmo ao fim. Encarnação, sextetos. Bom, no que diz respeito à primeira parte da tabela classificativa, ou do sexteto da subida, logicamente já estava tudo mais decidido há algum tempo. Talvez este jogo entre a formação do Quarteirense e do Loutano poderia vir a ser aqui digamos, o Loutano a tentar vencer como venceu, visto que tinha perdido na primeira volta no estádio do Algarve, também com o Quarteirense num jogo que poderia ali dar logo um passo gigante no que diz respeito à subida, que viria depois a acontecer duas jornadas ou 3 depois. Por isso, era um jogo que trazia alguma expectativa só nessa parte a nível de resultado, como é lógico. Porque de resto, e como o Tony também disse muito bem, um sexteto estava completamente definido, o Quarteirense já estava com os pés na taça de Portugal da próxima temporada. O Loutano já tinha ganho esta primeira divisão estatal, portanto, de resto, praticamente as equipas perfilaram-se como se vinham a perfilar ao longo das jornadas na tabela classificativa. No que diz respeito à manutenção, dar os parabéns ao Lusitano de Real Santo António, e eu não me esqueço a entrevista do treinador do Lusitano quando esteve aqui no nosso programa, em que o Emílio questionou-lhe o porquê de dada altura o Lusitano ter começado, e isto por outras palavras, a perder um pouco o gás da excelente fase e do excelente campeonato que vinha a fazer, e ele dizia, isto perdemos jogadores, lesionaram-se, não temos para substituir, tive que ir buscar júniores. Portanto, é a prova provada que realmente que este Lusitano Vila Real Santo António, se tivesse conseguido manter o plantel e não tivesse tido essas tais lesões, provavelmente, e agora estamos aqui a falar logicamente em suposições, provavelmente poderia estar no sexteto de subida e não no sexteto de descida. Mas o certo é que conseguiu de alguma forma, ainda a tempo, dar a volta à situação e conseguir, sem dúvida, a manutenção, e também desde já felicitar o Lusitano Vila Real Santo António, o seu treinador, todos os jogadores, principalmente o treinador, porque isto foi algo que me ficou na rotina naquela entrevista, a forma como ele disse aquilo em relação a ter perdido jogadores preponderantes e que provavelmente podia ter feito outro campeonato. Como tal, felicitá-lo. De resto, há que aguardar agora para a última jornada, ver se será o Lagoa ou o Quarteira que irão preencher outra vaga. Como tal, é um distrital ao rubro até à última jornada, pelo menos no que diz respeito à fase de manutenção na primeira divisão distrital para a próxima temporada. E a Encarnação, vamos para a segunda liga e para o Farense. 34ª jornada, na última jornada, triunfo por 3-1 sobre o Tondela e festa da consagração. José Mota já renovou o contrato. Comentário. Olha, em relação à festa da consagração, penso que era um jogo em que o Farense, mais que não fosse, teria que o vencer para manter aqui um ciclo de 8 vitórias consecutivas. Portanto, isto é algo que o Farense tinha apenas conseguido, e eram 6 vitórias consecutivas na época 19-20, e curiosidade
da situação com o Sérgio Vieira, que é agora treinador do Estrela da Amadora, a conseguiu, portanto, no ano que o Farense subiu à primeira divisão. Na altura o campeonato foi interrompido, como todos sabemos, por causa do Covid. Como tal, foi batido aqui um recorde, que o Farense, com 32 presenças nas ligas profissionais, nunca o tinha conseguido, que era obter 8 vitórias consecutivas. Portanto, era a única coisa que estava em jogo. Salientar um estádio de São Luís com 6.100 pessoas, a prova mais provada que realmente o futebol em Faro vive-se, sente-se, e isto, logicamente, é mais fácil quando as equipas estão numa boa fase. Quando as equipas estão a ganhar, estão numa fase de ascensão, neste caso o Farense já estava na primeira divisão, garantido, fez com que houvesse aquela assistência, mas também dizer que o Farense já tinha conseguido, no início de maio, frente ao Porto B, a maior assistência da segunda Liga, com 5.525 espectadores, frente ao Porto B. Portanto, conseguiu também aqui criar um outro recorde, se assim se poderá dizer, com os 6.000, foi o jogo com mais assistência na segunda Liga. Um Farense que entrou, não digo descansado, mas realmente foi surpreendido logo ao minuto 2 com um golo, uma excelente assistência e um golo muito oportuno, mas o certo é que o Farense não tremeu, veio para a frente e na primeira parte resolveu a situação e venceu. Logicamente que esta situação do José Mota era algo que era impensável não acontecer, ainda mais quando ambas as partes diziam que tudo estava encaminhado para que se conseguisse chegar a bom porto, ou seja, a nível das negociações. Penso que aquilo que teve que ser limado foi bem limado, foi bem tratado, e o José Mota assinou por mais uma época. Chegou-me também aos ouvidos, por portas e travessas, que estaria a ponderar, mas isto é o que disse, portanto, vale o que vale. O certo é que ele é treinador do Farense, mas que o Passos Ferreira poderia ser uma das hipóteses que poderia ser estar na calha, mas depois, ao ouvir o José Mota falar e o próprio presidente do Farense, João Rodrigues, notei logo que era daquelas conversas, como dizem no Brasil, para boi dormir, ou seja, que sem qualquer tipo de assunto, sem qualquer contexto, sem qualquer algo que se pudesse ser palpável. Portanto, ainda bem que se entenderam, ainda bem que quer o presidente João Rodrigues e o resto da administração da SATO, quer o Dr. Rui Gomes, quer o António Correia, chegaram a um entendimento com o José Mota e com a equipa técnica que com ele trabalha, e penso que o Farense terá que ter uma época para se manter na primeira divisão. Não pensar já em voos muito altos, não pensar em andar em lugares já de destaque. Há que estabilizar acima de tudo. Há um trabalho que foi começado e bem. Há que também aqui dar mérito ao Vasco Faísca. Logicamente, os pontos obtidos por ele, somados ao do José Mota, deu para que o Farense acabasse na segunda posição, mas logicamente que o trabalho feito por José Mota, e basta ver o vídeo que o Farense colocou agora nas redes sociais, no primeiro dia em que ele se apresentou na academia do Sporting Clube Farense, era tudo aquilo que nós também vinhamos dizendo aqui, quer eu, quer o próprio Armando Alves, quer tu também, Emílio. Este Farense tinha um plantel, para mim, um dos melhores plantéis dos últimos anos, com muita qualidade, equilibrado. Era um plantel que entrava um jogador, se outro, não se notava diferenças, e isto tudo veio ao de cima com a chegada do José Mota. Portanto, há aqui também a mão do José Mota, pela sua experiência, pelos anos. Li há pouco num jornal desportivo diário, 700 e tal jogos, já como treinador, sempre em patamares altos, uma Taça de Portugal, ganha pelo Aves frente ao Sporting, meteu o Passos Ferreira nas competições europeias. Portanto, tudo isto, e está aqui um treinador que melhor do que eu sabe, tudo isto conta. Um treinador com experiência, com manice, como costuma dizer, consegue unir um balneário e logicamente lutar pelo objetivo. Felizmente que o José Mota conseguiu, por essas todas as capacidades e qualidades que eu referi há pouco, e conseguiu levar o Farense à primeira divisão. É bom para Faro, é bom para o Algarve,
é bom para o futebol nacional voltar a ter um clube como o Farense, juntamente, neste caso, como com o Portimonense, de novo na Primeira Liga do futebol máximo português. E Encarnação, no rescaldo da época, para ti, qual foi o jogador mais importante e qual foi o momento-chave da época? Olha, para mim, e começo em vídeo pelo momento-chave, penso que é a vitória frente ao Oliveirense por 2-1 a 14 de Abril. E vou explicar porquê. É o quebrar de um ciclo que o Farense trazia de não conseguir vencer fora do São Luís. E, por incrível que pareça, ou não, é o arranque para estas 8 vitórias consecutivas que o Farense depois conseguiu obter. Portanto, este jogo em Oliveira das Meias, em que o Farense vence por 2-1, para mim é um momento-chave. Um momento de viragem, digamos, de moral às tropas, que é: vocês também conseguem vencer fora do São Luís, não é só no... E o Farense vinha de uma vitória, recorde-se, com o Moreirense por 3-1 antes desta visita a Oliveira das Meias. Como tal, este para mim é o ponto de viragem, mas fulcral é a vitória frente ao Nacional da Madeira e frente ao Benfica B. Penso principalmente frente ao Nacional, e quem conhece o campo da Choupana, penso que o Tony deve o conhecer, a altitude a que o campo se encontra. O calor que estava, mesmo de manhã, e basta ver uma imagem de um jogador do Farense quando acaba o jogo, o Abner, senta-se no relevado e está ali 5 minutos, praticamente, quase que sem poder andar. Portanto, foi um jogo que cavalgou o Farense, e ainda mais sabendo que o Estrela, se empatasse ou se perdesse, o Farense tinha aqui as possibilidades todas de poder distanciar-se na tabela classificativa, o que viria a acontecer 8 dias depois, quando digo 8 dias, porque o jogo foi uma sexta-feira, no Seixal, no Benfica Campos, em que um jogo às 18 horas, às 6 da tarde, a 275 km de Faro, o Farense consegue meter 1.200 pessoas no estádio, consegue levar 10 autocarros de Faro até ao Seixal. Portanto, se nós repararmos em muitos jogos da Liga Principal do futebol português, nós o que vemos é desertos, é campos desertos completamente, à exceção Benfica, Sporting, Porto, Braga, Guimarães, Boa Vista. Pá, não vou enumerar aqui mais, porque provavelmente conseguir meter 10 autocarros a uma sexta-feira às 8 horas é complicado, ainda mais quando as pessoas têm que sair de manhã ou à 1 da tarde, como saíram de Faro para o Seixal. Portanto, estes para mim são os momentos chaves. É a vitória em Oliveira das Meias, que é o regresso do Farense passado 4, 5, 6 ou 7 jornadas às vitórias fora do São Luís, e depois a vitória na Madeira, no Nacional, e no Benfica B. Destacar um jogador do Farense é complicadíssimo. É muito complicado. Eu olhava para a equipa do Farense com este nome que acabei de dizer há pouco, como equipa, mas tenho que destacar aqui o Marco Matias. Por muito que não queira, com o devido respeito e com a devida vénia a todos os outros, porque são os três jogadores, estaria aqui a induzir-me e a ser mauzinho para um Fabrício Isidoro, para um Cláudio Falcão, para um Robson, para um Zac Muscat, para um Ravel Defendi, para um Ricardo Velho, para um Abner, para um Ponte, enfim, teria a ser muito mauzinho para eles, e não o quero ser, e perdoem-me isto, mas sem dúvida, este senhor que se chama Marco Matias foi, quanto a mim, o pulmão, ou um dos pulmões, porque o Farense tinha 11 pulmões dentro de campo, o pulmão do Farense. Um jogador que faz 36 jogos, marca 7 golos e faz 11 assistências, e basta ver o jogo com o Nacional da Madeira, que foi um jogo, provavelmente, o melhor jogo que ele terá feito, nas condições que há pouco referenciei, a altitude, o calor, portanto, tudo situações adversas em que ele, e há um lance que é engraçado, em que ele praticamente isola-se de 1 para 1 e tem que vir para trás, porque realmente, em circunstâncias normais, o Marco Matias de 1 para 1 passava para o jogador do adversário e alvejava a baliza com êxito, provavelmente. Portanto, está toda a equipa de parabéns, e não quero ferir suscetibilidades, porque todos eles foram uns autênticos guerreiros, uns autênticos heróis, bem comandados pelo Zé Mota, mas logicamente, para mim,
o Marco Matias foi, sem dúvida, uma peça-chave, uma peça fulcral para que o Farense conseguisse, muitas das vezes, tirar o tal coelho da cartola e conseguir as vitórias que tanto necessitava, não só a marcar, mas também a dar a marcar, a assistir para que os seus colegas pudessem marcar. Sarmenho, Farense e depois também um jogador mais importante e o momento-chave. O Carlos já falou tanto e tão bem do Farense, como ali com o brilhinho nos olhos, ainda bem que assim é. Eu vou ser muito, muito, muito sintético. Porque algumas coisas também coincidiam, tanto a nível dos jogadores como nos momentos. Epá, aquilo que quero dizer é que é mágico voltarmos a ter duas equipas do Algarve na primeira divisão. É muito bom, muito bom. Eu que vivo aqui do outro lado e que sou um portimonense desde que praticamente que nasci e que me habituei a acompanhar o Portimonense, estou muito feliz pelo Farense estar na primeira divisão. E acho que é assim que temos que ser. Com esta força que o futebol do Norte e o futebol do Centro de Portugal têm tido, termos duas equipas, ou voltarmos até duas equipas na primeira divisão do Algarve, acho que é mesmo muito, muito, muito bom. Outra das coisas que me mexe de orgulho é realmente aquilo que o Carlos estava a dizer, que é termos mais de 5 mil pessoas no estádio a ver um jogo e a vibrarem com o jogo, é termos no jogo fora, no Seixal, 10 caminhonetes, isso é mágico, e uma equipa do Algarve conseguir isso é sinal que realmente a equipa está que os adeptos estão com a equipa e que vivem os momentos da equipa e que queriam muito que isto acontecesse. Relativamente ao momento, eu vou dizer aquele momento que me tocou, porque eu vi vários jogos do Farense, gostava de ver o Farense jogar numa fase inicial com o Vasco Faísca, porque pronto, já sigo o Vasco há algum tempo e gosto da maneira de ser dele. Com o Zé Mota, estava ali numa altura de expectativa a dizer, será que isto não pertence ao old school e que vai chegar aqui, o que é que vai conseguir fazer? Se isto já não está tudo perdido, que eu gostava muito que o Farense subisse, ele conseguiu dar aqui a volta e com a sua experiência, com a sua materialice, conseguiu realmente meter o Farense na senda das vitórias. Agora, aquilo que me deu um prazer imenso deles ganharem no último minuto ao Benfica, foi muito bom ver os jogadores todos a festejarem, e naquele momento sentiu-se que o Farense vai para a primeira divisão, e esse para mim é um momento que me tocou a mim e que acho que foi ali a concretização de um sonho de todos os farenses e de muitos dos algarvios. Quanto ao jogador, ia tentar arranjar aqui outro, porque o Carlos já disse o Marco Matias, mas o Marco continua a encher as medidas aos 33 anos. Ele é realmente fabuloso. Ele num contra um ofensivo dificilmente perde. É um jogador que consegue pautar os ritmos de jogo, vai para cima do adversário, quando tem que voltar para trás, volta para trás. Nota-se que tem ali um carisma diferente, que é um jogador diferente e que consegue de alguma forma empolgar os outros com aqueles raids, com aquelas... ele tem 33, mas ele tem um espírito muito jovem. Eu acho que é um jogador que enche as medidas de todos e que deve ser um jogador... É realmente muito injusto não referir mais nomes, porque o Farense fez uma época fabulosa, mas o Marco é ali um jogador mais, e eu acho que era o jogador que, se tivesse que eleger um, era o jogador que elegia. Está bem? Não vou estar a dizer mais nada do Farense. O Super falou tudo o que tinha a vir para falar. Passamos ao... Exatamente. Eu só queria referir o Moscato, porque desde que o Moscato entrou na equipa, a equipa solidificou. Portanto, foi um jogador também muito influente. Vamos para o Portimonense, Primeira Liga, 34ª jornada. Sarumanho, mais uma derrota caseira, desta vez por 2-0 contra o Arouca, e descida para a 15ª posição, última posição antes do play-off. Mas havia aquela almofada de 8 pontos para confortar. E depois também eleger o jogador mais importante e o momento da época. Força. Custa-me um bocadinho estar a falar do Portimonense, porque o Portimonense que eu conheci, o Portimonense que eu vibrei ao ver na Taça UEFA jogar contra o Partizan de Belgrado com um gol do Pita, em que toda a gente batia no chão e que parecia que o estádio ia a cair,
em que quando entrei no estádio senti aquela pele de galinha e praticamente foram 90 minutos de pele de galinha, em que tenho referências da minha infância de muitos e bons jogadores que representaram. É um bocado diferente do Portimonense que temos este ano. É um bocado diferente do Portimonense que temos nas últimas épocas e é um bocado diferente deste Portimonense SAD. Compreendo que o Portimonense SAD tem uma política económica, tem uma política ligada para a parte financeira e que tem que dar lucro. Não sou contra isso. Compreendo que a cidade de Portimão, que as suas agentes e que a Câmara não tem possibilidades, provavelmente neste momento, de ter uma equipa na primeira divisão se não aparecesse um acionista e uma SAD. Mas penso que terá que haver aqui, teremos que dar passos no sentido da aproximação com os sócios e com a população, que não tem acontecido. É uma opinião muito própria, que acho que é colaborada por muita gente de Portimão. Não ponho em causa nada e tenho a certeza que muitas das coisas que a SAD tem feito fazem com que o Portimonense se mantenha mais um ano na primeira divisão, pelo qual somos gratos. Mas parte-me o coração ver um jogo na televisão e com 300 pessoas e saber que o Portimonense é das equipas que menos pessoas mete no estádio. Relativamente ao futebol, e é para isso que aqui estamos a falar, e é essa a minha, julgo, competência, uma equipa assimétrica relativamente à parte exibicional, com um modelo de jogo, na minha opinião, muito defensivo, com poucas soluções ofensivas, em que muitas das vezes passa muito tempo para trás da linha da bola e que mostrou um futebol pouco atrativo. Conseguiu o objetivo, parabéns por isso, mas penso que o futebol hoje em dia é um bocadinho mais do que isso. É um bocadinho mais de espetáculo também, é um bocadinho mais de emoções, e isso muitas das vezes não passa a quem vê o jogo na televisão ou quem vai ao estádio. Momentos dos jogos, eu escolheria aqui não um momento de um dia ou de um jogo, mas de uma sequência, da sequência negativa que o Portimonense teve de jogos a perder. Foram muitos e penso que foi um recorde desde que esta equipa existe. E depois aqui um momento de mudança em que consegue 2 ou 3 vitórias consecutivas e consegue a manutenção. Relativamente aos jogadores, na ausência de jogadores com qualidade ofensiva, penso que o William trouxe alguma qualidade no seu repentismo, na sua velocidade, na sua capacidade de improvisação e nos golos que acrescentou e que foram decisivos. Acho que o grande segredo para o futuro será arranjarem uma simbiose ou um equilíbrio entre a parte exibicional e a parte económica e fazerem com que haja uma aproximação das agentes de Portimão ao clube, porque os clubes existem porque têm sócios, os clubes existem porque têm pessoas por trás que vão atrás e que querem muito aquelas vitórias, e neste momento há realmente um virar de costas entre todas estas entidades que me deixa triste daquele clube que já representei, que gosto e que um dia fez um menino com 6 ou 7 anos entrar dentro do estádio, como disse no outro dia, ficar com pele de galinha, e que vive muito o Portimonense como eu vivi durante muitos anos e que estou um bocado... Sr. Mendes, há um divórcio efetivo em Portimão? Não tenho dúvidas, Emílio, em relação a isso. Eu tenho falado com muita gente, sou uma pessoa que aqui em Portimão apareço muito em certos sítios relacionados com a prática desportiva, também sou professor de educação física e nota-se que há alguma tristeza relativamente a algumas coisas. Há coisas muito importantes que a SAD tem feito, temos um centro desportivo, temos um parque, um campo espetacular, temos um dos melhores relevados, temos tido plantéis em certas alturas muito competitivos, e isto provavelmente só acontece porque temos uma SAD. Mas depois há tudo o resto que deixa um bocadinho a desejar. E há que haver aqui uma aproximação com a população, e a aproximação só acontece por futebol atrativo e para as pessoas sentirem carinho quando lá vão, e a população de Portimão não tem sentido de carinho com esta SAD. Muito bem. Encarnação, Portimonense, última jornada.
Olha, começando aqui por um ponto e dou razão ao Tony, ainda me lembro perfeitamente, há muitos anos atrás, quando existiu o Torralta, o clube do Torralta, e o Farense ainda andava nos escalões mais abaixo, e logicamente que as idas a Portimão, eu não diria que era metade estádio, mas provavelmente mais adeptos do Portimonense do que do Farense, mas via-se o estádio do Portimonense com uma boa massa adepta, quer de um lado e quer do outro. E isso que o Tony disse é uma realidade, e eu também fui-me apercebendo ao longo dos últimos anos, é que realmente um campo com as condições que o Portimonense também tem neste momento, olharmos para aquelas bancadas e ver 200 ou 300 pessoas num clube com historial, que o Portimonense também o tem, não só ao nível do futebol algarvio, mas do futebol nacional, juntamente com o Farense, também já esteve nas provas da UEFA. Portanto, não estamos aqui a falar de um clube qualquer, não estamos aqui a falar de um clube com pergaminhos no futebol português, estamos a falar de um clube que é o Portimonense e que tem essa chancela. Portanto, realmente é muito deixa-me estupefacto ver a assistência. Recordo-me a última vez que o Farense esteve na primeira divisão, ou, aliás, na segunda liga, em que eu fui a Portimão, e já isso notava algo de diferente, ou seja, já não havia aquela simbiose entre o clube e a massa adepta do Portimonense. Eu acredito que a massa adepta do Portimonense exista. Agora, logicamente, tem que ser feito aqui um trabalho, como foi feito aqui em Faro, e como é feito em muitos outros clubes. Logicamente que as equipas vivem dos sócios, vivem daqueles que vão ao estádio apoiá-las. E isso é fundamental. É diferente ter um estádio com 1.000 ou 2.000 pessoas a apoiar uma equipa do que ter com 300. Logicamente, se vê uma equipa de fora, e basta ver, e eu acho que isto é uma vergonha e o futebol português tem que pensar nisto, como é impensável, a vinda do Benfica a Portimão, eu acho que não havia nenhum adepto do Portimonense. Ou se via realmente estava ali demasiado escondido, porque nem sequer dava para ver. E é isto cada vez mais. Oh, Emílio, tu estás a rir, mas é verdade, o Tony sabe perfeitamente que sim, se calhar. E eu tenho pessoas que me disseram isso. Portanto, isto realmente, nós temos que pensar um bocado nisto, correto? Uma coisa é a bancada para os adeptos de equipa. Agora, na bancada onde estão os adeptos, os sócios do clube, não se ver uma camisola do Portimonense, ou do Farense, ou do Torralta, ou do Olhanense, ou do Loutano. Isto tem que ser pensado, temos de ter aqui um bocado de consciência, porque isto tudo move, isto tudo é a base, muitas das vezes, do sucesso, como o Tony o disse bem, de um Farense, de um Portimonense. Um Farense consegue levar 1.200 pessoas num dia de semana. É a força de uma equipa, é a força de uma cidade, é a força de uns adeptos. E isto é que conta. E os jogadores, quando estão em campo, sabem que daquele lado estão pessoas a apoiá-los. Portanto, tudo isto há que ser muito bem repensado, porque isto é tudo muito bonito, ter um campo, um centro de estágios, ter um campo muito bonito relevado, que era sintético, já é relevado, e mais um outro relevado, e outro relevado, e o melhor relevado do campeonato, e a melhor eliminação. Epá, eu vou prefasear aqui uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, que é o Joaquim Reina, e nos anos iniciais do Barão, como presidente, nas muitas conversas que tinha com ele, o Reina um dia, estávamos no estádio de São Luís, em condições completamente diferentes deste, muito mais velho, portanto, depois daquela cena, e o Reina via-se para mim assim, Carlos, eu vou-lhe dizer uma coisa, você pode ter, as melhores bancadas, a melhor iluminação, os melhores bancos, o melhor relevado, os melhores balneários, mas se esta merda aqui dentro não funcionar, esqueça lá isso tudo. Os adeptos estão ali, não querem saber disso tudo. Eles querem saber é que a equipa ganhe, que suba a divisão e que esteja na primeira divisão. Isso para eles e que tenham dívidas, eles querem saber que os clubes tenham dívidas, eles querem os clubes. Tudo isto estamos a falar de um homem com a experiência que tinha e que teve no futebol, que era o Joaquim Reina. E isto é o que o Tony estava a falar em relação ao Portimonense. Portanto, há que repensar muito bem. Fico feliz por ter-se mantido na Primeira Liga. É bom que o Farense também esteja, quanto mais equipas na Primeira Liga do Algarve,
se lá estiverem, mais força teremos, em vez de virem passear uma vez cá abaixo, tem que vir duas, porque nós vamos todos os fins de semana lá em cima. Isso eles não se podem esquecer. Exatamente. Eles criticam que vem ao Algarve. O Algarve é longe, mas ir a Chaves, ir a Braga, ir a Guimarães, ir ao Bessa, ir a Tondela, ir a Aroca, de 8 em 8, 15 em 15 dias. Então, não é mais complicado do que vir uma vez ao Algarve? Bom, mas enfim, são outras. Agora tem que vir duas. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Manel João, que também não há muito tempo nos deixou, grande presidente do Portimonense, da altura gloriosa do Portimonense, em que o Portimonense era Portimonense, em que a massa pescatória da cidade de Portimão enchia o campo, e era um campo extremamente difícil, em que houve situações retratadas com jogos de futebol do Clube do Porto, com tentativas de agressão. Não que eu esteja a dizer que a situação foi bem feita, não é isso que eu estou a dizer. Agora, era difícil jogar em Portimão, era difícil passar em Portimão. Jogadores como César Brito, Norton de Matos, Rui Águas, Damas, Get-Offs, o jogador que eu vi que melhor batia livres. Era uma equipa fabulosa, com jogadores fabulosos, alguns deles com passagens pelos grandes clubes. Fabuloso. Neste momento temos caminhões brasileiros, alguns com qualidade duvidosa, com campeonatos médios, em que qualquer jogador consegue sobressair, 5 meses depois é vendido, e que depois andamos aqui nisto e temos muita dificuldade em saber lidar com este tipo de situações. Só para terminar, e o Carlos ainda há bocado fez alusão à equipa da Torre Alta, que era na altura a terceira melhor escola de futebol do país, que se batia de igual para igual com o Benfica e com o Sporting, que jogava onde neste momento é o centro de estágio do Portimonense. Portanto, o campo da Torre Alta na altura, que era o campo dos dois irmãos, é neste momento o centro de estágio do Portimonense, que foi recuperado. Era uma situação que foi da Câmara, porque penso eu que foi oferecido ou que foi doado à equipa da SAD do Portimonense, e que neste momento é o centro de estágio com excelentes condições, fabulosas, tanto a nível do campo de treino, como as infraestruturas de apoio que tem, como a parte logística espetacular, em que podem fazer ali um trabalho de eleição. Foi realmente uma das grandes escolas de futebol, em que projetou muitos jogadores e em que o Portimonense aproveitou alguns destes jogadores, Pacheco, Augusto, sei lá, estou-me aqui a lembrar de muitos deles que não chegaram a um patamar tão, Rui Manuel, que não chegaram a um patamar tão grande, mas que depois houve aqui jogadores que ficaram pelo meio e que fizeram grandes carreiras a nível dos nacionais, mas que não tiveram o protagonismo destes 3 ou 4. Eu referi a Torre Alta porque na altura, na formação do Farense, e joguei nos iniciados até primeiro ano de júnior, era sempre uma dificuldade cada vez que íamos jogar ao Torre Alta, por essa mesma qualidade, tu estavas a dizer, dos jogadores e da formação que o Torre Alta tinha, era uma coisa completamente fora do normal, no bom sentido da palavra, para o nome do clube, em dimensão a todos os outros que existiam no Algarve, como o Loutano, o Olhanense, o próprio Portimonense na altura. Portanto, tudo foi sem dúvida uma das grandes escolas, e onde saíram, também disseste e bem, muitos jogadores que depois acabaram por andar em patamares do futebol nacional. Em relação a 40 anos atrás já se fazia scouting numa equipa que jogava no Algarve, que era a Torre Alta. A Torre Alta ia buscar os melhores miúdos do país, agrupávamos nas torres da Torre Alta, em que ficavam lá todos, viviam lá muitos deles até fora, não havia tutores, todos comiam, todos dormiam, lá tem histórias de vidas incríveis para contar, e na altura era uma escola, portanto, há 40 anos atrás, com outra designação, já havia scouting e já havia equipas no Algarve a fazer scouting e a ter os melhores jogadores do país dentro daquela faixa etária. Em relação ao aumento do Portimonense e ao jogador, penso que aquelas vitórias a seguir, aquele naipe de derrotas em que o Portimonense consegue de alguma forma criar alguma bagagem, quer o Marítimo, quer o próprio Passos e quer o próprio Aves iam perdendo os jogos, penso que terá sido aí o virar, e ainda bem que o foi, para que o Portimonense conseguisse a tão desejada manutenção. Quanto ao último jogo, não vale a pena falar, é um jogo para cumprir calendário, com ambas as equipas
praticamente com posições definidas, o Portimonense já completamente tranquilo no que diz respeito à manutenção, e o Aroca já com o passaporte das provas da UEFA também na mão, por isso, como tal, estava tudo completamente tranquilo e descansado. Virou para o lado do Aroca, 2-0, fica o resultado, esperemos que para a próxima época seja melhor. Quanto ao jogador, eu tenho a mesma dificuldade que o Tony teve, e qualquer pessoa que fosse falar de um jogador português poderia tê-lo, porque é uma equipa que constantemente está a entrar e sair, entrar e sair. Eu imagino um treinador, eu não sou treinador, mas deve ser muito complicado para o Paulo Sérgio, para qualquer treinador que esteja numa equipa e que de um momento para o outro perca 5, 6, 7 outros jogadores, depois vinha 5, 7 outros jogadores, depois vinha mais outro, depois juntar, está no sub-23, vem para a equipa principal, depois vai da equipa. Bom, deve ser aí uma confusão completa. Mas pronto, vou dar destaque ao Wellington Júnior, o avançado, que por acaso até vai sair do Portimonense esta época, teve 3 temporadas em Portimão, foi uma emprestada a um clube japonês, eu não escrevi o nome porque realmente o nome do clube japonês, tentei descobri-lo, mas não consegui, não consegui, voltou para o Portimonense, 47 jogos, 11 golos marcados, uma assistência, foi dentro do naipe de jogadores que havia do Portimonense, que tinha aqui um elan para poder destacar, porque realmente é muito complicado, e põe-me um pouco no lugar. Até nisso pensamos da mesma forma hoje. Eu queria dizer o Wellington Júnior e disse o William. Não sei como é que fui buscar o William, estava aqui a pensar noutra coisa qualquer, mas eu queria dizer o Wellington Júnior, porque a nível ofensivo era um jogador, pá, que deu ali um bocadinho mais de qualquer coisa, dava ali um bocadinho mais de criatividade. Até nisso, portanto, já no Farense era igual, tanto dos momentos como no jogador, e agora foi precisamente a mesma coisa. Mas enganei-me de dizer, ainda bem que você disse o mesmo, se não tinha aqui, mas William, quem é que é o William? O William que já lá estava, que era o central, foi vendido já no início da temporada ou no meio da temporada e já não estava lá nenhum. Este gajo não deve estar bem de certeza absoluta. Mas era realmente o Wellington Júnior que realmente fez muito bem. Foi aquele dentro do plantel do Portimonense que eu estive a ver com alguma calma, porque sabia que tinha que vir preparado para isto, que me chamou a atenção, e realmente é pena um jogador que acabou por fazer um pouco ali a diferença. Mais uma vez vai sair, acabou o contrato, vai sair do Portimonense, e penso que era, como tu também me disseste e concordo contigo, era uma mais-valia para este Portimonense, mas logicamente é muito complicado num clube com muitas entradas e muitas saídas, logicamente que um treinador quer a estabilidade não só a nível de plantel como a nível diretivo, mas principalmente a nível de plantel. É muito difícil, semana após semana, e isto quando chega, e o Armando Alves dizia-o aqui, nós falámos muitas vezes, o Paulo Sérgio deve começar a pensar, bom, quantos é que se foi embora e com quantos é que eu vou receber, ou o que é que vou receber. Portanto, e está aqui um treinador de futebol que logicamente me deverá dizer que eu tenho razão, deve ser uma gestão muito difícil, e isto para finalizar, para dar os parabéns ao Paulo Sérgio, porque realmente da forma como tem feito este trabalho no Portimonense, a forma como tem mantido o Portimonense no escalão máximo do futebol português, tem que ser mesmo um treinador com muita qualidade, muita capacidade, muito jogo de cintura, como se costuma dizer, e acima de tudo saber olhar para o que tem e dizer, epá, seja como for, a gente tem que conseguir o nosso objetivo, que passa pela manutenção, e penso que assim o Portimonense poderia até pensar em outros voos, porque tem todas estas condições que o Tony referiu e bem neste momento à sua disposição, e logicamente com este tipo de gestão humana, futebolisticamente falando, não irá de certeza alvejar outros patamares, se não colocar aqui um ponto ordem à mesa. E há pouco eu dizia, e só para finalizar agora mesmo, por isso é que o Farense tem como meta na próxima temporada estabilizar na primeira divisão. Não vale a pena estarmos aqui a pensar em vamos para aqui, vamos para ali, é fazer um campeonato tranquilo, estabilizar, depois logo se vê. Agora para já e é isto que falta ao Portimonense para ter tudo o que tem e para poder pensar como o Aroca conseguiu, e estamos a falar de um Aroca, o que é que era um Aroca há 5, 6 anos atrás, futebolisticamente falando. Vamos ver o que era o Aroca. O Aroca é meia dúzia de casas no norte do país, como é a Moreira de Cónegos. Estamos a falar de Portimão, que é uma cidade enorme. Só lhe falta um aeroporto para ser capital distrito. Me perdoem os farenses, mas é uma realidade. E pronto, fico por aqui. Ora, ainda bem. Aliás, antes de terminar, gostava que houvesse um processo
da aproximação das gentes de Portimão. Meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado.